Vamos dar só mais um bocadinho, que as pessoas estão a entrar. Bom, então penso que temos já 22 pessoas em linha, elas vão entrando. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar do CIB, hoje com o apoio da IACA e TQB, cujo tema é os OGMs, a autorização de importação de novas variedades ou novos eventos, e em que vamos discutir, para além da aprovação dos OGMs, a questão geoestratégica e geopolítica muito importante que tem a ver com a proteína. Temos hoje, para nos falar e para debater estas questões, o Sr. Engenheiro José Palha, agricultor e presidente da ANPOC, um homem muito conhecido pela agricultura de precisão e pela digitalização. Muito obrigado, Engenheiro José Palha. Temos o Sr. Engenheiro António Tavares, hoje está aqui pela sua vertente internacional, ligada à União Europeia, presidente do Grupo de Trabalho da Carne de Porco, do Copa-Cogeca. Muito obrigado, Engenheiro António Tavares. E a Sra. Engenheira Paula Bico, que é diretora de Serviços de Nutrição e Alimentação da DGAV, que também anda nisto, enfim, já há muitos anos, profunda conhecedora dos OGMs, e que nos vai também dar a perspectiva de Portugal, das autoridades, e falar um pouco da presidência portuguesa, provavelmente. Eu iria depois colocar algumas questões a eles, aos três, e depois, para comentar as intervenções, temos o Sr. Professor Manuel Xavier Soares, muito conhecido, professor universitário, empresário, colaborador incansável da IACA, nosso representante do Comitê de Nutrição Animal e, portanto, um profundo conhecedor de todas estas questões, e irá depois comentar, enfim, e deixar algumas pistas para o debate que se vai seguir. Eu queria só fazer uma breve introdução, situar aqui alguns pontos. Eu não vou ser orador, portanto, vou só tentar situar para as pessoas que estão mais desligadas de todo este processo, que, na minha perspectiva, o dossiê dos OGMs tem sido uma autêntica via sacra. Portanto, com avanços, com recuos, muitas vezes não se percebe, muita hipocrisia, muita incoerência. Eu iria situar aqui 3 ou 4 marcos para de facto abrir as hostilidades. Relembrava que de 98 a 2004, então na comissão do italiano Germano Prodi, houve uma moratória de 6 anos contra a aprovação de novos eventos. Enfim, não é por acaso, um homem ligado à Itália. A Itália é muito conhecida na sua posição em relação à biotecnologia. Na altura eram comissários da Agricultura o Franz Fischler, austríaco, e o senhor, da altura de Segurança Alimentar, que era o David Byrne, que também ficou muito conhecido, entre outras coisas, pelo livro branco de Segurança Alimentar. Nessa altura, os países exportadores apresentaram uma queixa junto da OMC, que viria a dar razão, e em 2006 confirma a ilegalidade daquela decisão. Mas nada aconteceu em termos práticos. Depois, a comissão do português José Manuel Durão Barroso, que tem uma perspectiva mais pela ciência e, portanto, ouvindo mais a EFSA, em que, na altura, eram ministros da Agricultura. Ele apanhou a Marianne Fischer-Boel, que todos nós também nos lembramos, de dinamarquesa, e apanhou depois o Tchiolos como comissário da Agricultura e o Cipriano como comissário da Segurança Alimentar. Nada foi acontecendo relevante, os países continuaram, de facto, muito divididos, e a Comissão é que ficou sempre com o ónus das aprovações dos poucos OGMs, enfim, que iam sendo aprovados. O que levou a Comissão Juncker, em 2014, a ter uma postura de, enfim, vamos deixar de culpar a Comissão e agora os Estados-membros que decidam o que é que querem fazer, como acontece com o cultivo. Houve uma solução, o chamado opt-out, que foi recusado por todos, era contra o mercado, o único que o Parlamento Europeu não esteve de acordo, portanto, por razões
obviamente contrárias, e depois, para avançar um bocadinho mais, em junho de 2018 temos uma decisão do Tribunal Europeu de Justiça em que agora, com as novas técnicas de melhoramento de plantas, portanto as New Breeding Techniques, mais tarde as novas técnicas genómicas, que diz que considera que estas novas técnicas são consideradas como OGMs. E, portanto, depois um conjunto de Estados-membros diz que temos que sair disto, vamos fazer um estudo. Esse estudo está a ser feito e deverá estar disponível algures no segundo semestre de 2021. Portanto, é neste quadro, enfim, que eu queria situar avanços, recuos, que eu lançava já a questão ao Zé Palha e depois ao António e à Paula Bico, se precisamos de uma nova política de aprovação do nível dos OGMs, se é necessário ou não, se estamos contentes com esta forma de posicionamento. Se o Reino Unido, enfim, se do Reino Unido as coisas tornam-se mais difíceis, se as decisões devem ser tomadas ou não com base na ciência, deixando de lado as emoções e a politização do dossiê, e finalmente se aprendemos alguma coisa com a Covid-19, em que aparentemente a ciência parece ganhar aqui alguma relevância. Este é José Palha, se faz favor, boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, Jaime. Muito boa tarde a todos, aqui os meus colegas de painel, e cumprimentar também as pessoas que estão a assistir isto pelo Zoom. De facto, esta questão dos OGMs é uma história que até parece quase que é surreal. Isto não tem qualquer sentido. Nós vimos os nossos competidores de outras latitudes do mundo, como os Estados Unidos, ou o Brasil, ou a Argentina, que podem usar estas ferramentas, e nós na Europa, que na maior parte dos casos não somos autossuficientes, em que importamos destes países terceiros, não temos as mesmas regras que possamos utilizar, e estamos logo à partida uma enorme vantagem competitiva. Entretanto, paralelamente a esta enorme dificuldade, que muitas vezes acontece por questões que nada têm a ver com ciência, têm a ver questões puramente ideológicas, porque sabe-se lá porque os OGMs têm uma conotação negativa fortíssima nesta sociedade urbana em que nós vivemos hoje, e por isso, e paralelamente a esta enorme dificuldade, a Comissão apresenta no início deste ano a estratégia do Green Deal e depois a estratégia do Farm to Fork e a estratégia da biodiversidade. Estratégias essas que são muitíssimo ambiciosas, e eu acho que os objetivos finais, eu enquanto agricultor, e acho que todos os agricultores terão obrigatoriamente que estar de acordo com aqueles objetivos finais. Agora, o que nós não estamos de acordo é com as metas para atingir esses objetivos. Achamos que isto são metas irrealistas de alcançar, e que as regras que nos querem impor para atingir esses objetivos, aliada à falta de ferramentas genéticas, que cada vez é mais fundamental, porque se não temos fitofármacos, porque as matérias ativas são cada vez menos as autorizadas, e se por outro lado não nos autorizam a utilizar variedades que sejam resistentes e consigam combater as pragas pela não utilização desses fitofármacos, nós não temos ferramentas nenhumas. E então, em países como Portugal, em que este clima mediterrâneo cada vez mais se faz sentir com imensa intensidade, nós estamos hoje no dia 8 de outubro e aqui na minha exploração tiveram hoje à tarde 33 graus. Isto é uma coisa que não é... que cada vez mais temos que aprender a viver com ela, e a genética é um caminho fundamental para atingir esses objetivos de plantas mais adaptadas a esta realidade. Por isso, Jane, eu acho que é um trabalho que eu acho que é quase hercúleo de tentar mudar mentalidades, e eu vou várias vezes a Bruxelas aos mesmos grupos de trabalho que o Jaime, e vejo que o total desconhecimento do que é a realidade da agricultura que se vive e que se sente naqueles corredores de pessoas completamente urbanas, uma pressão enorme de ambientalistas que também não vivem no campo nem do campo e que vivem em cidades, e que nos vão impor os seus dogmas, porque nada disto é científico. Depois, olhando um bocadinho para a parte da ciência, cada vez mais também se torna mais difícil impor aquilo que a ciência nos diz, porque
nós somos uma minoria, quem produz os alimentos para todo o mundo é uma minoria, a grande maioria são os que comem e que não produzem nada e que têm ideias pré-feitas. E para uns casos a ciência e o que dizem as agências europeias é dogma e para outros não tem validade nenhuma. Tivemos isso com os OGMs, tivemos isso com o glifosato e temos isto com imensas situações. Por isso, nós estamos numa altura da nossa vida, do mundo, em que, apesar de nós agricultores estamos plenamente convictos que a sustentabilidade da agricultura, a preservação do ambiente, da biodiversidade, todos esses enormes chavões são dos principais interessados em que isso seja uma realidade, mas quem está do outro lado acha que eles é que estão e que nós estamos completamente contra isso. Por isso, todas estas propostas, todas estas estratégias, ou muitas destas estratégias e destas propostas, vão nesse sentido que nós agricultores temos que obrigatoriamente mudar a nossa maneira de produzir. Mas nós também queremos mudar a nossa maneira de produzir e mudar a nossa maneira de produzir passa por termos ferramentas mais eficientes em que os OGMs são completamente uma ferramenta eficiente para atingir esses objetivos. Em relação ao Brexit, eu também me parece que a saída do Reino Unido ainda vai dificultar mais este processo, uma vez que o Reino Unido estava sempre do nosso lado. Vamos ver o que é que vai acontecer em relação a isso. E em relação à pergunta sobre a pandemia, eu devo dizer que em março, quando começou o confinamento e quando o setor agrícola não parou, e em Portugal a CAP até tinha aquele slogan, a agricultura não para, que de facto não parou e nunca em tempo algum faltou comida na prateleira dos supermercados e os consumidores tiveram sempre acesso a todos os bens e naquela altura o risco que havia a correr, as dificuldades da proteção individual, enfim, toda aquela desinformação que reinava naquela altura, que não é muito diferente do que acontece agora, mas naquela altura estávamos todos com muito mais medo disto porque não sabíamos os efeitos práticos e vimos o caso em Itália, vimos os casos em Espanha com milhares de mortes e estávamos todos de facto com medo, mas o nosso setor nunca parou porque não poderia parar. E eu, na minha ingenuidade, achei que a estratégia do Farm to Fork devia ser apresentada em abril, julgo eu, ou em maio, e que depois foi adiada, seria exatamente por isto, porque a pandemia teria alertado ali a consciência da Comissão e daqueles tecnocratas de Bruxelas para alterar algumas das coisas em função do que estava a acontecer e o setor agrícola, o setor produtivo é absolutamente estratégico para um país e para um continente, não podemos estar completamente dependentes. E como disse, na minha total ingenuidade, porque foi adiada a apresentação 2 meses e não mudou nem uma vírgula em relação ao draft que nós conhecíamos desde dezembro. Por isso, infelizmente, acho que a pandemia não nos ajudou como eu esperava que ajudasse e que esta mudança de mentalidades se torna cada vez mais difícil e acho que o nosso trabalho é cada vez mais complicado de tentar passar esta mensagem e acho que a ciência tem que nos apoiar mesmo e o ITQB faz um trabalho muito importante. Se não nos conseguimos valer da ciência, não conseguimos valer de nada. Era isto para esta primeira parte. Obrigado, Jaime. Ok, muito obrigado, Zé. Agora passava ao Sr. António Tavares. Que consequências é que esta política, enfim, não falta dela, esta política errática dos OGMs, tem trazido em relação à competitividade da suinicultura e da produção pecuária em geral, da alimentação animal e, portanto, e pecuária, num país como o nosso que ainda por cima é tão dependente de matérias-primas. António. Vamos lá ver. Boa tarde a todos, obrigado realmente pelo convite. É um grande prazer estar aqui e poder discutir este tema convosco, com todos aqui do painel e com as pessoas que nos estão a assistir. Portanto, muito obrigado pelo convite. Sobre a pergunta específica, eu poderia dizer o seguinte, vamos lá ver. A produção de porcos na Europa, a Europa é excedentária em produção de carne de porco, à volta do nosso autoaproveitamento nos 118%. Ou seja, nós temos de exportar por ano para países terceiros à roda de 4 milhões de toneladas e equilibrarmos o nosso mercado. Para termos uma ideia, quem não está dentro disto, Portugal produz por ano 350 mil toneladas de carne de porco. Nós temos de exportar mais de 10 vezes o que nós produzimos em Portugal para países terceiros. Claro que quando vamos para o mercado internacional, quem são os nossos grandes concorrentes? São os Estados Unidos, o Brasil e o Canadá. São estes 3 concorrentes. Países onde todos utilizam OGMs, além de outros métodos de produção dos porcos.
Portanto, nós temos de ser competitivos com esta gente. Ora, como disse o Zé Palha e bem, quer dizer, como é que nós podemos ser competitivos se os outros podem ter determinadas ferramentas para trabalhar e nós não podemos ter essas ferramentas para trabalhar? Isto é uma coisa extremamente importante para nós, ter o acesso o máximo possível ao maior número de OGMs. Quando fizeste a pergunta, Jaime, a dizer, bom, mas esta legislação de OGM serve ou não, temos de alterar? Bem, claro que serve, não serve, mas eu alterar não a quero alterar, digo sinceramente. Eu não a quero alterar, porque se ela fosse alterada agora só ia para pior. E nunca para melhor. Tu não consegues alterar isto para melhor, é tudo para pior. Porque o que existe em termos de lobby em Bruxelas, e agora com a apresentação do From Farm to Fork, é só para piorar. E, portanto, a gente não pode correr o risco de chegar a uma situação que pode vir a acontecer se houver uma reformulação desta legislação. Quer dizer, epá, a Comissão é que é amada feta. Não, deixamos de ser amada feta. Os países que decidam. Pois, os países que decidirem, as discussões em termos do mercado europeu são clamorosas. Por exemplo, a França, que é o quarto maior produtor europeu de porcos. A França é contra os OGMs, não? Se proibir a importação de OGMs, epá, como é que é depois? Bom, vai ter um custo de produção dos porcos muito superior a outros países, como a Espanha, que está lá vizinho, como nós. E depois vai proibir a livre circulação de carne de porco, ou vai sujeitar aos preços baixos que nós podemos ter em relação a eles. Isto é um caos total em termos de mercado. Portanto, eu volto a dizer, deixa estar como está. Porque se realmente há um atraso muito grande de aprovações de OGMs, o que nós temos visto nos últimos anos, é sempre a mesma coisa. Pá, não há aprovação, a gente diz, atenção, acabou, a soja vai acabar, há ruptura de soja. Depois como é que é? Os porcos vão comer o quê? As aves vão comer o quê? Os bois, as vacas leiteiras vão comer o quê? Não há comida para eles. E aí tu sabes que às vezes estamos 6 meses a discutir a aprovação do OGM, que depois é aprovada em 2 dias ou 3 dias, quando a Comissão tem consciência de que pode haver ruptura de estoques. E, portanto, isto tem funcionado assim, epá, e eu acho que é melhor continuar a funcionar assim, porque com esta farm to fork, isto é tudo para andar para pior e não para melhor. Claro que o Reino Unido, a saída do Reino Unido é má, porque o Reino Unido tem sido um país, tem sido sempre pragmático, não só nos OGMs, como também em certos produtos inseticidas, os neonicotinoides, não sei dizer o nome, que é um palavrão muito grande, mas tem sido sempre altamente pragmático na utilização disto tudo. Portanto, é um apoio que nós temos que deixa de existir. A situação do Covid-19 e do que pode influir ou não influir da parte científica, isto não tem nada de científico. Sabes que a EFSA dá os seus parceiros e depois politicamente decide-se. Mas politicamente não é simpático, não se aprova. Quando dá interesse o parecer da EFSA, segue-se o parecer da EFSA. Quando não dá interesse, olha, não se serve. Portanto, isto do Covid agora ser mais ver a ciência, não sei o quê, as decisões em Bruxelas são de lobby político, bem científico, desculpa, tem muito pouco. Ok, António, muito obrigado. Uma vez mais, com essas decisões, enfim, à pressa, quando nós pressionamos, depois o ONU é sempre nosso, não é? Acaba-se por decidir pelas razões erradas, mas, enfim, e acabamos nós por sofrer mais uma vez a imagem negativa. Estou a falar em termos de percepção da opinião pública. Pronto, o que me levava agora à Paula. Paula, será de esperar, uma vez que, em termos das autoridades, nós já assistimos nos últimos anos a modelos em que Portugal aprovava desde que a EFSA desse um parecer favorável, portanto com base científica, até depois aprovações, pronto, caso a caso, com alinhamentos políticos bastante complicados, às vezes, não é? É de esperar alguma coisa, enfim, em termos de posição do governo português ou posição das autoridades? Antes de mais, boa tarde a todos. Eu acho que o meu som já está ativado. Queria cumprimentar os colegas de painel, cumprimentar todos os participantes neste evento e dar os parabéns pela oportunidade do evento. Quanto à pergunta que o Jaime
coloca, é de esperar. A opinião, a ciência é sempre a mais-valia para a nossa opinião técnica sobre a aprovação ou não aprovação, que depois, como é evidente, tem que ser ponderada com a opinião pública e a questão social associada a estas matérias, que não são matérias fáceis, são matérias que têm desde há 30 anos uma conotação social e uma sensibilidade política muito grande e que depois depende um bocadinho da sensibilidade política e da sensibilidade social. É claro que fóruns como estes, em que se informe e se faça boa informação sobre os OGMs, sobre a segurança dos OGMs, são sempre necessários na influência da opinião pública, são sempre desejáveis. Infelizmente, muitas das vezes, o que nós vemos com muito mais enfoque é fóruns contra os OGMs e com muito mais difusão na opinião pública são fóruns contra os OGMs, más expressões ou expressões com conotação negativa em desfavor dos OGMs do que a favor e, portanto, aí depois entra a sensibilidade política que muitas vezes prevalece sobre a validade científica na posição de voto. Mas temos evoluído e estamos convictos que estamos a evoluir no bom sentido. E já agora, a presidência portuguesa tem previsto, enfim, algum evento, alguma discussão sobre isto, nomeadamente as novas técnicas de miramento, ou não? Bom, que eu saiba não, o alinhamento da presidência portuguesa já está feito, não está previsto nada sobre as novas técnicas de melhoramento, até porque sobre as novas técnicas genéticas a EFSA ainda não produziu o seu parecer e espera-se que o parecer da EFSA também tenha uma avaliação de segurança. E este ainda não está produzido, espera-se, eu hoje fui ver porque a EFSA na última reunião que foi no meio da semana passada disse que o parecer iria ser publicado em outubro. Ainda, até à data de hoje ainda não foi publicado, portanto não conhecemos o parecer da EFSA para podermos dizer para onde é que vamos nestas matérias. Temos um problema nas novas técnicas genéticas e podemos passar já a ele, se quiseres, se não vou-te tentando responder a estas perguntas que também colocaste aos outros oradores e que eu gostaria de me pronunciar. Ok. Sim, está bem. Pronto. Mas se quiseres eu volto às novas técnicas genéticas. Sem o Reino Unido o processo vai ser mais difícil. É evidente que o Reino Unido tinha um peso no voto, mas também desequilibra por um lado, equilibra pelo outro, porque nós também não temos o país, é menos um a votar. Portanto, tiramos os votos que o Reino Unido representava, mas também temos menos um país a votar, portanto tem que haver aqui um ajustamento, não é? Portanto, mas, de acordo com as últimas votações, nós não conseguimos nem uma maioria qualificada, nem uma minoria qualificada, portanto, estamos mesmo no limiar. Pronto. Por isso, os OGMs têm ido sempre, os dossiês têm ido sempre a comitê de recurso e depois a comissão decide. Se a pandemia contribuiu para ganharmos percepção sobre a ciência, eu gostaria de dizer que sim, mas de tudo o que eu tenho visto, eu acho que vai ficar tudo igual sobre a ciência. As pessoas que acreditam na ciência, mas a má comunicação, eu corroboro a opinião dos dois anteriores oradores, a opinião pública feita com base na má comunicação, vejam-se os líderes políticos e vejam-se as atitudes que o Trump tomou agora face ao seu contágio. Passeia-se sem máscara
ilude a opinião pública, etc, etc. Portanto, contra tudo o que é ciência. Portanto, e depois temos de tudo, temos gente a bater palmas, temos gente indignada, mas prevalece, eu acho que prevalece um bocadinho o ridículo. Fica na nossa memória um bocadinho o ridículo. Pronto. Ok, se calhar podia que desenvolver-se depois a parte do melhoramento de plantas nesta outra questão. Não, já? Não, na próxima questão, na ronda que eu iria fazer. Agradeço. Jaime, posso só fazer um comentário? Vamos lá ver. Claro, António, claro. Então, vamos lá ver. Esta situação dos parceiros da EFSA, eu não posso esquecer, há 4 anos ou 5 anos, quando a Pioneer pediu para ser reconhecido, portanto, uma semente de milho OGM, que a EFSA deu um parecer favorável, tudo foi favorável e foi tudo bloqueado. E a Pioneer pôs a Comissão Europeia no tribunal, ganhou no Tribunal Europeu, não é verdade? Epá, e tanto que eu saiba, esse milho da Pioneer, se calhar já está desatualizado, agora se calhar nem tem interesse. Foi aprovado. Atenção a isto, é? Estava tudo feito. Até o Tribunal Europeu deu razão à Pioneer, que a Pioneer tinha razão. Vale a pena. Ok, António. Pronto, eu iria passar agora uma segunda ronda que tem a ver com a agenda da inovação. Foi recentemente apresentada pelo Ministério da Cultura a agenda da inovação. Temos o Plano Europeu da Proteína, que o José Palha tem acompanhado em Bruxelas. No fundo, o objetivo da Comissão Europeia é estimular o consumo, melhor, a produção de proteaginosas na União Europeia, incluindo soja, não é? Soja a nível europeu. Já falámos do Farm to Fork e dos objetivos, são, no fundo, aspiracionais ainda, não é? Entre aspas, que ainda não estão vertidos pela legislação, e eu duvido muito que venham a ser vertidos, mas, obviamente, para as regulações que o José Palha apresentou. No fundo, a questão é, a nossa agenda da inovação está desenhada para fazer face a estas questões ou não, José Palha? Jaime, a agenda de inovação que a Sra. Ministra apresentou agora no princípio de setembro, eu acho que tem ali muitos pontos que são importantes e que são de valorizar por nós agricultores, nomeadamente a questão da ligação com a ciência, o enfoque que a Sra. Ministra dá, por exemplo, aos laboratórios colaborativos que já estão a funcionar, aos centros de competências, porque eu acho que cada setor tem a capacidade de perceber qual será a sua própria agenda de inovação. E, por exemplo, eu posso falar pelo dos cereais, que é o Cereal Tech, ou pelo do milho, por exemplo, que também já conhece a sua agenda de inovação. Nós, dentro de cada setor, percebemos de facto quais é que são as grandes dificuldades e os grandes problemas que temos que ultrapassar para fazer face ao futuro, a todos os níveis, quer ao nível da eficiência na utilização dos recursos, da promoção dos nossos produtos face às importações, enfim, da melhoria da sustentabilidade das explorações, da eficiência da utilização da energia ou da água, enfim, uma série de fatores que cada centro de competências identificou e que a Sra. Ministra está a apoiar e a fazer-se valer também um pouco dessas agendas de inovação. E depois eu também acho que é fundamental a colaboração com a ciência e cada vez mais trazer a ciência para o nosso lado, que também é um dos focos da agenda de inovação, é a colaboração entre a produção e a ciência. Eu devo dizer que, agora um bocadinho, um parênteses, um modelo que são os grupos operacionais, que tivemos agora nesta PAC, que eu acho que é um modelo de sucesso de fazer com que novas tecnologias sejam experimentadas por agricultores e sejam adotadas por outros agricultores com base em resultados. Eu estou envolvido em alguns e acho que é a maneira mais eficaz de passar essa mensagem. Eu espero que na próxima PAC irá ser com certeza um modelo deste género que inclua produção e investigação e até mesmo as empresas de prestação de serviços, todos a trabalharem no mesmo sentido, numa lógica de encontrar caminhos e soluções para estes enormes desafios que o futuro nos apresenta, nomeadamente ao nível da sustentabilidade
ambiental, da biodiversidade, tentar aprender e usar os serviços que os ecossistemas nos põem à disposição, no fundo fazer uma agricultura mais lógica, mais equilibrada, mas que não ponha em causa a rentabilidade dos agricultores, porque em última análise, se os agricultores não ganharem dinheiro, não continuam no terreno e depois todos os efeitos perniciosos que tem o abandono da agricultura, como os fogos florestais, como o êxodo rural, enfim, o abandono é a pior coisa que nos pode acontecer. Por isso esta agenda de inovação eu acho que é fundamental para cumprir estes objetivos e por isso acho que nós todos deveríamos estar empenhados em que de facto isso aconteça. Agora, desculpa, já me perdeu a outra parte da pergunta. Não, a outra parte tem a ver se a biotecnologia, enquanto ferramenta, ou novas técnicas de melhoramento estão enquadradas, ou estão ligadas, ou fazem parte das preocupações da agenda, não é? Eu acho que estas questões, como eu disse na minha primeira intervenção, são muito pouco sexys, digamos, para a sociedade em geral. Eu acho que obrigatoriamente, as novas técnicas de melhoramento e os OGMs têm que estar sempre em cima da mesa, porque, como disse há pouco, a questão do clima, pelo menos aqui em Portugal que nós vivemos, é absolutamente fundamental e crucial que existam variedades mais adaptadas a estes picos de temperatura. Vou dar um exemplo nos cereais. Há 2 campanhas ou 3 campanhas consecutivas que temos temperaturas altíssimas na primavera, naquela fase do enchimento do grão, de bem acima de 30 graus, que tem provocado quebras enormes na produção. E sendo nós tão dependentes das importações para este bem de primeira necessidade, se não houver um melhoramento genético que nos consiga dar variedades mais adaptadas, eu acho muito difícil para uma série de culturas continuarmos a produzir. Por isso, apesar da opinião pública não querer falar no tema, o tema ser sempre mal visto, mas tem mesmo, é uma situação que não pode ser posta de parte, tem que estar sempre em cima da mesa, que é absolutamente fundamental, até para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos, à luz daquilo que conhecemos hoje, a não ser que seja possível, como também há estudos que dizem que é possível fazer produção de alimentos em garagens e ao comer insetos, enfim, à luz daquilo que nós conhecemos hoje, sem estas técnicas de melhoramento, não é de todo possível fazer face a um aumento da população que a FAO prevê 10 mil milhões de pessoas daqui a 20 anos a comerem aquilo que comem hoje, a não ser que isto mude completamente, o que eu também não acredito que nos próximos 30 anos tenha uma inversão tão grande no tipo de alimentação das pessoas. Por isso, acho que nós temos que ver o que temos, ver como é que vivemos e temos que melhorar a nossa maneira de produção, mantendo os níveis de produção, provavelmente até aumentando, e também é fundamental, eu acho que isto é um ponto que também nunca pode ser esquecido, não podemos olhar para isto sempre com uma visão romântica da sustentabilidade, ou da tecnologia, ou da inovação, ou, enfim, do que seja, sem falar no rendimento dos agricultores, que é uma coisa que é absolutamente fundamental, é que os agricultores, enfim, tenham rendimento. Ok, muito obrigado, Zé Palha. António, pegando aqui na agenda da inovação, e considerando que há uma tendência, enfim, a nível da União Europeia, quer do ponto de vista em relação à produção, com exigências legais cada vez mais restritivas, e no caso dos porcos, do bem-estar, a castração, etc., ou pelo consumo, não é? Porque os produtores de animal fazem mal à saúde, somos os poluidores, pronto, todo esse discurso que, infelizmente, graça por aí. Como é que, a nível da suinicultura, e que indicadores é que podemos dar à opinião pública de facto, estão errados, e no caso dos suínos, até pelos efluentes e valorização que eles podem dar, no fundo, como é que podemos pegar nesta agenda da inovação e transformar tudo isto numa oportunidade? Bom, Jaime, vamos lá. Esta agenda da inovação apresentada pela Ministra, eu acho que isto é mais um bluff do governo socialista para empurrar para a frente com a barriga e para dar grandes coisas e milhões e trilhões, e depois não há dinheiro nenhum para os agricultores, nem apoio nenhum aos agricultores, como a gente já está habituado ao que é esta situação
deste governo socialista. Portanto, para mim, não acredito muito nisto, digo já. Mas deixa-me cá agora falar um pouco sobre a Europa e a evolução em tudo isto em termos europeus. Falaste no plano europeu para a produção de proteínas vegetais, para proteaginosas, oleaginosas. Como tu sabes, a gente já anda lá há muitos anos, não é? Já não me lembro quantos planos é que eu já ouvi em Bruxelas para produzir. O resultado qual é? Zero. Continuamos a importar as mesmas quantidades de soja da América e pronto. E isto tem sido o resultado. Bom, mas agora há elementos novos diferentes, porque agora há uma coisa que se chama From Farm to Fork. E quer a gente queira, quer não, isto vai para a frente. E que se tu leres a Farm to Fork, há 3 ou 4 ideias-chave nisto. E, portanto, uma ideia tem a ver com a parte da pegada de carbono. Não é? Outra ideia também tem a ver com a saúde pública e com a obesidade e o controle da obesidade na Europa. E então diz-se, a gente diminuir as emissões gasosas, nós devemos reduzir a produção animal, sobretudo para as emissões gasosas ao nível dos bovinos, uma redução drástica ao nível dos bovinos, vamos reduzir isto tudo, e depois, atenção, isto também vai ter uma repercussão em termos da obesidade, portanto vamos comer menos carne. Portanto, vamos taxar a carne, vamos pôr taxas na carne para as pessoas comprarem menos, para a carne se tornar mais cara. Mas também depois tem uma ideia fantástica, que é assim, atenção, isto para a pegada carbónica, a gente tem de parar as importações de soja dos Estados Unidos e do Brasil, não é? Porque os navios consomem combustível, não é? Isto é pegada carbónica, não é? Temos de acabar um bocado com isto, portanto, isto é tudo bom. Reparem, nós pomos uma taxa em cima da carne, portanto os governos têm mais impostos, consome-se menos carne, controla-se a obesidade, emitem-se menos emissões gasosas, reduzem-se. Isto é tudo uma maravilha, não é? Estão a ver? E isto é o que está à nossa espera. Isto é o que está à nossa espera. Mas esquecem-se de uma coisa fantástica, que é o seguinte, vamos lá ver uma coisa. Um porco, vamos situar no porco. Um porco precisa de 4 kg de ração para fazer 1 kg de carne. Nesses 4 kg de ração, vamos pensar que está 1 kg de soja. Ok? A soja tem 44% de proteína, ou 45% de proteína. 1 kg de carne tem 76% de proteína. Portanto, um tipo que não come carne, não é? E diga assim, eu tenho que comer X% de proteína ao fim do dia. Muito bem, mas não quer carne, só quer proteína vegetal. Se for para a soja, ele tem de comer mais do que 1 kg de soja para pôr a mesma proteína do que se comesse carne. Portanto, o tipo vai consumir ainda mais soja. Se vai consumir ainda mais soja, tens de importar mais. Então ainda tens mais pegada carbónica. Então ainda tens de desflorestar mais a Amazónia. Então ainda tens de ter isto tudo. Isto é tudo maravilha, mas se tu explicares isto, dizes assim, a gente não quer saber disso para nada, a gente quer, o que tem bom impacto em termos de opinião pública é reduzir as importações de soja, é reduzir o consumo de carne, porque isso é que é, porque é a pegada carbónica e porque é esta história toda, não é? Portanto, isto é o que nos espera no From Farm to Fork e nós temos de estar preparados para isso e nós temos de estar também a pensar que temos de ser proativos e temos de ir para a frente com isto. Atiram-nos com a inovação e com a expectativa. Eu aposto que o que quiserem, que no momento inovação, assim que for para a biotecnologia, a inovação acaba, parou. Assim que for para a biotecnologia, parou. Porque, politicamente isto não é muito simpático e tal, é melhor parar, quando é isso que nós precisamos, não é verdade? Temos de ter melhores ferramentas, para produzir mais barato, para termos maiores rendimentos em termos da produção agrícola e pecuária. Mas isto ninguém quer saber disto. Neste momento, na Europa, com a situação que nós temos, ninguém quer saber disto para nada. Porque quem manda agora na Comissão e neste setor é o Sr. Timmermans, que não quer saber disto para nada. A grande coisa, eu no outro dia participei, fizeram-me participar de uma coisa do agricultor de 2040. O agricultor em 2040. Foi fantástico, eu tenho aqui os documentos, posso mostrar.
Uma das coisas era, não, pá, a gente vai passar a fazer os vegetais nos prédios, nas cidades. Porque é a horta urbana, é a horta urbana. Nós vamos fazer prédios para fazer cenouras no resto de chão, couves no primeiro andar e batatas no segundo andar. Mas isto está escrito, um documento da comissão. Porque isto é que reduz a pegada de carbono, porque está a ver, não temos transporte, produzimos isto na cidade. E então melhoramos o ambiente da cidade. Isto está escrito, quer dizer, são estas coisas, quer dizer, que eu tenho 65 anos, põe-me um bocado fora do sério. Portanto, é preciso a gente pensar muito bem nesta história, na inovação tecnológica, tudo, 100% de acordo. Mas é preciso centralizarmos do que é que nós precisamos para nós. Não é também vir a inovação tecnológica e os dinheiros para Portugal para pagar exclusivamente aos técnicos do INEAVA. Meia atenção. Isto também não. Isto também não quero. Quero os grupos operacionais, como disse o Zé Palha. Isto quer os produtores englobados. Não quer. Todos os grupos operacionais que foram para a suinicultura não serviram para nada. Foram todos para pagar os salários dos técnicos do INEAVA. Pronto. Isto é preciso ser dito. Estás a perceber, Jaime? Pronto. Por isso, eu, sim senhor, mas tenho de cuidar com isto. E atenção, nós temos de estar preparados para reagir ao From Farm to Fork. Ok, António, muito obrigado. A resiliência também é isso, hein? Nós também estamos a acompanhar com preocupação. Aí acho que o COGEC tem estado bem, pelo menos, porque eu também não sei o que é consumo sustentável, dietas sustentáveis e, enfim, e muitas outras coisas, mas eu não queria afastar do tema. Sei que o professor Xavier Soares está ali a tomar imensas notas e, portanto, espero-nos provavelmente umas apreciações ao estilo dele, e que são sempre bem-vindas, mas ainda falta a Paula. Paula, agora pedia-te que falasse um pouco mais das novas técnicas de melhoramento e como é que isto encaixa na visão de políticas públicas, porque, de facto, nós também temos um laboratório colaborativo com empresas, com a academia e com investigação. Os desafios estão aí e nós reconhecemos bem, estamos dispostos a enfrentá-los e a fazer parte da solução, mas também precisamos de políticas públicas coerentes e que nos ajudem a que todos possamos ser parte daquela solução que tu mencionamos, não é? Senão, eu não gostava que a Europa ficasse cada vez mais pobre, com neutralidade carbónica zero, do 2050, porque não temos dinheiro para comer. E, portanto, enfim, neutralidade carbónica com alguma prosperidade. Acho que é isso que todos queremos. Paula, faz favor. Bom, é isso que todos queremos, evidentemente. E as novas técnicas genéticas são claramente técnicas promissoras. Porque estão um bocadinho, entre os OGMs clássicos e aquilo que nós encontramos naturalmente na natureza, estão mais adaptadas, provavelmente, tal como disse o Manuel Palha, troquei o nome ao orador, se calhar. José Palha. O José Palha. Estão mais adaptadas à nossa resiliência climática, à necessidade de resiliência climática, provavelmente, mas tem aqui algumas questões que importa acautelar, do ponto de vista da autoridade competente e do ponto de vista da ciência, que é, se para o lado da ciência nos derem todas as informações sobre aquelas variedades, nós conseguimos não só protegê-las, como também defender os agricultores de possíveis fraudes. Se isso não é possível, se não nos descodificam todo o trabalho que está feito por trás, nós não conseguimos nem fazer o controle, nem sequer, para mim muito mais importante, é o combate à fraude. Portanto, esta agenda da ciência tem também estas vertentes. A garantia de que o mundo avança,
mas que vamos prevenir também os furos que ela permite. E muitos dos furos são a fraude, não é? Levam à fraude. E por isso eu aqui acho que vamos esperar para ver como é que sai o parecer da EFSA sobre este assunto. Traz questões de segurança sobre os NGTs e depois ver como é que conseguimos todos juntos. Eu sem dúvida acho que as técnicas são que a vantagem é maior que a desvantagem, mas implica aqui ver como é que são enquadradas e ver como é que se pode fazer o controle, porque não se podendo fazer o controle, ok, estamos todos na mão dos honestos e dos desonestos. E é um bocadinho. E depois, onde é que fica a segurança alimentar? Que é o que também todos queremos. É isto que se me apraz dizer sobre as novas técnicas genómicas neste momento. Ok, Paulo, muito obrigado. Não me lembro da tua questão seguinte. Não, basicamente era isso, Paula, basicamente era isso. Mas agora uma questão muito rápida, um minuto se calhar para cada um. Por que carga d'água é que vocês acham que a biotecnologia tem uma aceitação tão boa em termos de indústria farmacêutica, dos medicamentos? As pessoas também esquecem-se que os clones, a videira, tem uma componente, enfim, muitos aditivos, nós usamos, mas pronto, mas basicamente, e depois na parte alimentar tem esta conotação tão negativa. Será apenas percepção? Enfim, qual é a vossa opinião sobre isto? Assim, numa resposta muito telegráfica. Será que nós não estamos a ser capazes de comunicar a ciência e nós todos? Um minuto, só favor, Zé. Jaime, isso claramente, eu acho que é daquelas coisas que eu não consigo perceber. Se vir, por exemplo, o exemplo dos telemóveis, que diziam há algum tempo que as radiações faziam mal às cabeças e não sei o quê, enfim, havia testes para uma coisa, testes para outra, nunca ninguém deixou de usar telemóveis, os antibióticos, todos os remédios. Eu acho que é exatamente um problema de comunicação e de desinformação, mais até do que falta de comunicação, é a má comunicação e a desinformação. E por isso é que nós temos um papel dificílimo de mudar esta mentalidade. Eu acho que essa é a pergunta para $1 milhão, como é que se resolve isso? Ok, António. Acho que isto é muito simples. Vamos lá ver. Há umas minorias, mas muito minorias, que gostam muito de se fazer ouvir em termos de meios de comunicação social. Não têm noção nenhuma do que é que estão a dizer. Mas realmente, isto foi o que o Zé Palha disse. Isto é uma coisa, os telemóveis, toda a gente tem que ter um telemóvel, portanto calou. Não pega, não é? Mas tanto pode ter OGM, tanto pode não comer OGM, mas não sei o quê. Portanto, isto pegou. E então os meios de comunicação social acham que a piada pegar nisto e andar com isto para a frente. Mas isto é tudo movimentado, é como o bem-estar animal, é como a parte ambiental, tudo. Isto é tudo movimentado por lobbies, não é verdade? Não tem noção nenhuma. A maior parte das pessoas, bem-estar animal, nunca viram um animal, nem nunca tiveram um animal. E se tiver um animal a sofrer na rua, desviam-se para outro passeio para ver se não veem. Quer dizer, e isto dos OGMs é a mesma coisa. Alguém disse que os OGMs faziam mal, mas quem é que disse que os OGMs faziam mal? Poderá fazer mal. Então, quer dizer, nada melhor não sair de casa. Tá? Também pode ser atropelado em segunda rua. Eu também sou muito grande, se calhar o carro fica mais amachucado, mas isto é um desabafo, mas quer dizer, isto positivamente, quando a gente vê aquela história do Bill Clinton e aquilo tudo, o Bill Clinton vai lá dizer não sei o quê, do pior de tudo, deixem de comer carne, não comem OGMs, não comam nada. Eu digo sinceramente, eu também sou capaz de dizer isso. Se me pagarem $1 milhão por cada conferência como esta, se tu pagares $1 milhão, eu até vendo a manhã da cobra, em cada conferência. Mas não sei, está tão fácil como isto. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Mas o facto é que nós comemos OGM todos os dias, hein? Todos os dias comemos OGM. Enfim. Paula, o que é... Vamos lá, desculpa lá, Jaime. Há alguma coisa que não seja OGM? Isto é a pergunta que eu às vezes faço em Portugal. Eu sou agricultor desde que nasci, como tu sabes. Eu nasci na agricultura. E nós produzíamos, quando eu comecei a produzir porcos, ouviste? Quando eu nasci, o meu pai já produzia porcos. Nós produzíamos 16 leitões por porca ano.
era espetacular, éramos dos melhores produtores do país. Hoje, produzir 32 leitões já é fraco, Nós produzíamos 20 toneladas de batata por hectare. Hoje, produzir menos de 50 toneladas de batata por hectare já não é fácil. Nós produzíamos 6, 7 toneladas de uva para vinho por hectare. Hoje tens variedades de vinha que fazem 15, 16, 17 toneladas de uva. Então, mas o que é que não é OGM? Nós cenouras, nós produzíamos eram 15, 20 toneladas de cenouras por hectare. Hoje faz-se 80, 100 toneladas de cenoura por hectare. Então, mas há uma coisa que não se OGM nesta agricultura. É só os cereais é que tiveram o rótulo dos OGMs e foi atacado dos OGMs por parte dos cereais. E o resto? É a soja e o milho, enfim. Paula, um minuto para dar a tua opinião, porque é que nos setores ninguém discute, pelo contrário, não é? Ainda ontem tivemos o Prémio Nobel da Química ligada, de facto, a toda esta área, não é? E por que raio a alimentação, pronto, temos isto, não é? Antes de passar ao seu professor, claro. Bom, primeiro na alimentação nós temos a capacidade de definir as nossas escolhas e, portanto, temos que o ter no rótulo. E somos livres de fazer as nossas opções e as nossas escolhas. E, portanto, temos que ter essa informação no rótulo, se temos variedades geneticamente modificadas ou não temos na composição. Esta é a primeira questão. Segunda questão, este assunto nasceu torto, porque nasceu com lobbies de desinformação, que conseguem sobrepor-se a tudo o que é informação. Há uma pergunta nas Questions and Answers do Pedro Fevereiro, exatamente sobre o assunto. O que é fazer boa informação em relação à comunicação à ciência, que estratégias poderiam ser desenvolvidas para que a percepção pública e política fosse alterada. Eu concordo, é que eu acho que muito mais do que dizermos isto nasceu torto porque nasceu da desinformação, como é que nós conseguimos dar a volta e fazer ouvir a voz da informação, de uma informação bem feita, de uma informação clara, de uma informação fácil, porque às vezes a ciência também não é fácil e tem esse problema. Portanto, eu acho que isto é uma questão de fazer passar a mensagem e fazer calar não é fazer calar, é fazer ouvir mais alto a razão das vozes que querem passar a desinformação ou a informação não correta. E tu sabes bem que eu já estive naquelas reuniões internacionais em que à entrada lá estavam as manifestações todas como tu já assististe, também estavas lá comigo, portanto, com esqueletos, com coisas assim do estilo, com coisas horrendas. Portanto, eu acho que temos que trabalhar na informação mais transparente, mais evidente, mais assertiva para que a mensagem passe em prol da segurança alimentar. Ok, Paulo, mas e em prol da verdade. Claro, mas se os assuntos se politizam, torna-se muito difícil enfim, fazer esse trabalho quando os decisores são os primeiros a pôr em causa tudo isso, não é? Mas claro, obviamente, temos que continuar, como é óbvio. Temos que continuar a fazer esse esforço. Aqui também há a resiliência. Temos que continuar a fazer esse esforço, temos que ter vozes mais altas que as vozes da desinformação. Ok. Não vamos tomar as mesmas atitudes, porque às vezes as atitudes não são as corretas, não é? Claro. Mas temos que fazer ouvir a razão, eu acho. Claro. Muito obrigado. Bom, o Sr. Professor Xavier Soares esteve a ouvir atentamente, seguramente. Sr. Professor, que comentários é que, enfim, principais comentários ou conclusões ou tendências recolhe daqui? De facto, os tempos não estão fáceis, não é? Mas se fossem fáceis, também não estávamos nós aqui, provavelmente. Estiveram ligados. Obrigado. Boas tardes, muito obrigado pelo convite. Nós pondo a satisfação de estar a participar neste painel. É um tema que, desde há mais de 20 anos, talvez, me entusiasma. E começaria mesmo com o último ponto. Porque é que a moderna biotecnologia não é atacada no setor dos fármacos e é no da alimentação? Eu recordo que nem sempre foi assim.
Em 1982, quando o primeiro fármaco foi a insulina humana recombinante, foi lançada no mercado na Alemanha, houve uma forte reação do Greenpeace. Simplesmente as vantagens do medicamento eram tão óbvias que resolveram não atacar e viraram os seus ataques para o setor alimentar. É assim que eu vejo. E por uma razão, no fundo, ideológica. No sentido de que estas pessoas, na minha opinião, muitas delas, estão influenciadas por fenómenos de eugenia do tempo, do nazismo, ficaram com aquela marca e não gostam que o homem toque na natureza. Esta é a minha sensação. Depois, quando a primeira soja OGM foi importada para a Europa, em 1996, estávamos no outono, estávamos em plena crise das vacas loucas. As pessoas temiam tudo o que desaparecia no prato. E esses grupos anti-OGMs aproveitaram muito bem com slogans imensos em que punham OGM igual a Frankenstein. Portanto, o consumidor não via uma grande vantagem na soja OGM e, por outro lado, foi muito martelado no sentido de que aquilo era uma comida de Frankenstein. Porque, na verdade, isto está muito concentrado na Europa. Porque há hoje os 200 milhões de hectares de alimentos OGM cultivados no mundo em 26 países. E nós não vimos esta reação aos OGMs tão agressiva como na Europa. E nos países europeus mais do que noutros até. Portugal e Espanha, por acaso aqui, são uma exceção, permitiram ambos, em 2005, a cultura do milho betim, no tempo do ministro Jaime Silva, que até se insurgiu quando no Algarve vandalizaram um hectare cultivado com milho BT e ele pessoalmente deu a cara, insurgiu-se contra aquilo, etc. Agora, ao contrário, vimos que, tanto quanto eu tenho ouvido falar, é nos próprios livros do ensino secundário que se faz propaganda contra os OGMs. Recordo que li há não muito tempo uma carta do professor Pedro Fevereiro insurgir-se contra a divulgação de umas ideias que não tinham fundamentação científica. Eu julgo que todas as pessoas com formação académica, a sério, acreditam que a fundamentação científica é importante. Mas eu quero recordar, já falou no David Byrne, que eu não gosto nada, com quem falei pessoalmente, lado a lado, no seu gabinete, mas por outras razões, mas ele, no famoso livro branco, ele escreveu: a legislação implica uma decisão política e pressupõe pareceres baseados não só nos conhecimentos científicos, já dizia o David Byrne, mas também na apreciação mais ampla dos desejos e das necessidades da sociedade. A contrapor a isto, eu recordo umas palavras para mim sábias do engenheiro António Guterres, quando disse: ao recusar a importância da ciência na fundamentação das decisões políticas, como no exemplo de Galileu e naqueles que o combateram, e essas decisões políticas deste género não têm futuro. Eu acredito que estas decisões políticas não fundamentadas na ciência, acredito, como António Guterres, não têm futuro. Também queria falar de umas contradições da Europa. Em 2000 e depois em 2001, no chamado Lisbon European Council e depois no ano seguinte em Stockholm European Council, a Europa ia ser fantástica, porque queria, em 10 anos seguintes, ter uma economia mais dinâmica e competitiva do mundo com base no conhecimento. E neste conhecimento dizia-se então que se incluía a biotecnologia. Nada. Pelo contrário, a biotecnologia na área agrícola tem sido muito pouco favorecida.
Quanto a este velho desejo da Europa, que acho louvável, de substituir a proteína vegetal importada, que representa 60% atualmente das necessidades da Europa, é um número muito elevado. Nós aqui não temos condições de produzir soja, exceto em algumas regiões, que é na Roménia e na Bulgária, porque é uma planta de dias curtos, não se dá, infelizmente, aqui. E fazer outras culturas num mercado global têm de ser competitivas, as outras proteaginosas, etc. De outra maneira, num mercado livre, global, não vejo hipótese, tenho muito poucas esperanças de que se consiga fugir da soja americana, brasileira e argentina. Não vejo como, sinceramente. Falaram nos telemóveis, só queria juntar que o mesmo se passou com os micro-ondas. Lembro bem quando apareceram os primeiros micro-ondas, aquilo era uma coisa, toda a gente ia ao médico perguntar se não ia morrer com a comida que passava nos micro-ondas. A senhora doutora falou nos rótulos, que é bom ter rótulos nos fármacos, nos alimentos, mas nos fármacos, que são muitos, são produzidos por engenharia genética, não há nada que se diz nos rótulos. As vacinas que eu uso aqui nas galinhas são muitas, se não hoje quase todas, produzidas por engenharia genética. Não é? A grande parte dos fármacos hoje, das vitaminas, são sintetizadas por engenharia genética, para não falar na insulina de que há pouco falámos. Mas há um caso, então, que é arrepiante, permitam-me que eu cite, eu não vou roubar mais tempo, que é o caso extraordinário do arroz dourado. E, portanto, nós dizemos que temos de fazer contravapor, temos de evidenciar a importância da ciência. Eu devo dizer que o arroz dourado, como sabemos, é um arroz geneticamente melhorado, no sentido de produzir beta-caroteno, que é a provitamina A, e que nem mais nem menos há à volta de 250 milhões de crianças com deficiências de vitamina A, o que as leva à cegueira e à morte. E um livrinho que eu gostei muito, comecei a ler há dias, foi publicado também há muito pouco tempo, este ano, o Prémio Nobel Paul Nurse, Sir Paul Nurse, que é What is Life? Ele insurge e pergunta mesmo se é aceitável negar aos mais pobres do mundo o acesso às invenções que podiam ajudar a melhorar a sua saúde e alimentação, alegando razões não fundamentadas cientificamente, mas apenas de cariz ideológico. Mas isto não tem sido fácil, neste caso acho extraordinário do arroz dourado, porque em 2016 mais 100 laureados com o Prémio Nobel assinaram uma carta condenando a oposição que o Greenpeace veio fazer aos OGMs, em particular a difusão do arroz dourado. E não conseguem. Sem prémios Nobel, dirigem uma carta para o caso completo do arroz dourado, que nem é para consumir na Europa, é para esses 250 milhões de crianças, muitos do continente asiático e africano, e nem assim se demovem porque há grupos ambientalistas que vandalizam os campos todos de ensaio destinados a testar a segurança do produto e a sua adaptação a diferentes condições edafoclimáticas, etc. Portanto, eu sinceramente, e para acabar, eu não sei como é que a razão, a ciência, poderá, na Europa, ultrapassar esta questão da utilização, sim, da biotecnologia na farmacologia, mas não na alimentação. É uma coisa que me faz muita confusão. Deixo-vos com esta confusão, não entendo. Ok, Sr. Professor, muito obrigado. E se calhar, pronto, eu tenho aqui algumas questões, escolhemos aqui 3 e nós vamos ter que fechar às 6h30, sou pena de, enfim, de cancelarmos as pessoas que ainda nos estão a ouvir. Eu começava já pela primeira questão, dirigida ao professor Xavier Soares. Acha que o Prémio Nobel da Química pode impulsionar ou pode levar uma percepção diferente relativamente a estas questões ou não? Seriam mais uns laureados a juntar-se àqueles tantos?
que é que Este admirável livrinho que aqui tem, What is Life, publicado este ano por Sir Paul Nurse, é Prémio Nobel da Medicina. E o que ele diz aqui assim, a favor da biotecnologia na alimentação, olha, no arroz dourado em particular e não só, é fantástico. E eu julgo que estou bem gostado por uma cientista portuguesa que trabalha na biologia molecular e no cancro, e deu-me para eu ler para ver que como na área dela, digamos, os biólogos também defendem o uso da biotecnologia na alimentação. Mas eu acho que isto não passa de um grupo restrito de gente com formação científica e que não seja prejudicado pela educação que estão a dar nas nossas escolas, segundo aquela carta do professor Pedro Fevereiro, que é elucidativa da ideologia que está por trás de quem está a escrever os manuais para as nossas crianças. Que eu acho isto, ter um bocadinho forte, mas um pouco criminoso. Quer dizer, estar a contrariar a ciência ao nível do ensino secundário. A contar mentiras. Mas é o que é. Agora, se este novo prémio vai, não sei, porque desde 82 que os fármacos produzidos por via biotecnológica são difundidos crescentemente na Europa, e os alimentos, que eu saiba, só 2 alimentos geneticamente modificados estão autorizados na Europa. É os 120 mil hectares de milho PT em Portugal e Espanha. Como se ultrapassa isto, não sei. É verdade, e nem a soja nem a soja GM está autorizada sequer. Professor, muito obrigado. Eu tenho aqui 2 questões, se calhar uma iria pôr ao Zé Palha, tem a ver com competitividade. No fundo, um participante pergunta-nos se achamos que será viável no futuro a produção de leguminosas bem adaptadas ao nosso país e ao nosso clima e, portanto, como é que vê essa transição? Será possível? Será viável? Como agricultor? Jaime, se de facto houverem variedades adaptadas e se o mercado assim o pedir, porque esta questão também concordamos que é fundamental este plano da proteína e tudo isso, mas os ensaios que temos em Portugal, por exemplo, de soja, é uma coisa muito incipiente e não é uma cultura que esteja muito adaptada. Depois temos outras culturas, como a fava, como a ervilha, ou como o grão de bico, que são tudo nichos de mercado e que se houvesse aqui uma grande transição, imediatamente o mercado ficava inundado destes produtos e que depois não têm escoamento. Não me parece que aqui em Portugal nós consigamos fazer este tipo de culturas possam vir a ter um grande volume, a não ser que o mercado mude isto. Um mercado é que nos indica o caminho, não é? Talvez mais para a alimentação humana e menos para a alimentação animal, não sei. O António tem alguma coisa a dizer sobre isto antes de passarmos para a próxima questão? Para a alimentação animal, nós temos de pensar porque é que utilizamos tanta soja na alimentação animal. É porque realmente todo o desenvolvimento genético que houve das raças, tanto ao nível dos porcos como ao nível das aves, tudo isso, exigem padrões de alimentação com níveis de proteína, energia, fibra, relações, determinados níveis e com determinados valores. E há uma coisa que eu aprendi quando estive ligado às rações. 1 tonelada de ração tem 1000 quilos, não tem mais de 1000 quilos. Tem 1000 quilos. E, portanto, quando a gente começa a meter as coisas lá para dentro, eu quero X de energia, quero X de fibra, quero X de proteína, se eu vou a uma fonte de proteína baixa, com 20% de proteína ou coisa assim, eu em determinada altura, quando chego e quero um nível de proteína de 18% ou 19% na ração, eu já fiz os 1000 quilos. Já passei a tonelada. Portanto, por isso é que isto é difícil. Portanto, é que essas proteínas com baixo teor, proteínas são sempre difíceis. Claro, antigamente tínhamos uma coisa que era extremamente útil,
que era a poder utilizar a proteína animal, não é? E quando a gente utilizava a proteína animal, não utilizávamos muito, utilizávamos 3%, 4% numa ração, mas a proteína animal tinha 70%, 76% de proteína. Já abria o campo para entrar proteínas, já produtos com nível de proteína mais baixo. Não tendo isto, temos de andar sempre na proteína mais alta. Por isso é que a gente não pode largar a soja por causa disso, mais nada. António, e em relação às algas e aos insetos, também são questões que normalmente se levantam. Vamos ver. As algas, houve um estudo feito sobre as algas ultimamente, também num grupo operacional, a empresa de suinicultura que participou nas algas, portanto, é do Vítor Menino, que me conheces bem, e portanto que eu conheço muitíssimo bem. O resultado foi um desastre. Acabou. Nem querem ouvir falar nisso. É o que eu tenho a dizer do estudo das algas. Dos insetos é assim. Os insetos são uma fonte de proteína. Agora, quanto custa esta fonte de proteína? É um preço completamente disparatado. Completamente disparatado. Eles não conseguem fazer para estes preços. Estás a perceber? Agora, e depois os insetos têm vários problemas. Por exemplo, tem um problema de bem-estar animal. Como é que se chega à farinha de inseto? Eles ou os cozem vivos, ou vai para um moinho e são triturados e desfeitos todos vivos, não é? Já começa os gajos do bem-estar animal a dizer: ei, isto é uma tortura ao inseto, não é? Mas, quer dizer, independentemente disto de bem-estar animal, é o preço do custo. O custo da proteína de insetos, neste momento, está a mais do dobro do que o preço do custo de uma soja. Pois precisamos de ter escala, provavelmente. Outra questão que se calhar colocaria a todos, inclusive o professor, que eu sei que o professor tem refletido muito sobre isto, que é quando vimos os objetivos e metas do Farm to Fork, há lá uma coisa que é aumentar para 25% a agricultura biológica. Obviamente aquilo são valores europeus, médias europeias, ainda não estão vertidos pela legislação e duvido que venham a ser vertidos, mas no fundo a questão que colocam é esta. Eu aumento 25% para a agricultura biológica, como é que joga de facto com este objetivo de ter em conta as modernas tecnologias e essas modernas tecnologias que tivemos aqui a falar? É mais uma ameaça, seguramente, não é? Num país agriculamente pobre como nós, em que a área com aptidão agrícola pouco mais é do que um quarto do território nacional. Se neste quarto ainda lhe vamos tirar outro quarto para introduzir culturas de baixa produtividade por hectare, o nosso déficit da balança comercial agrícola e agroalimentar, que já era nos 3,7 mil milhões de euros, sofre um maior desequilíbrio, quando todos os últimos governos têm tido por objetivo um equilíbrio da balança agrícola e agroalimentar. O professor ficou sem luz, não? Ficou sem luz. Fiquei sem luz, mas posso falar? Pode. Portanto, acho que isso devia ser para já, em função do mercado, se houver mercado para produtos produzidos em modo de produção biológica, não é? Eu, por exemplo, em geral não gosto nada, tem uma apresentação péssima, tem fungos têm micotoxinas, portanto são, em termos de saúde pública, segurança alimentar, piores que os tradicionais. Mas há quem, por qualquer razão, prefira esse tipo de alimentos biológicos e se estiverem dispostos a pagá-los, vivemos numa sociedade hoje felizmente rica, acho bem que o façam. Agora, obrigatoriamente o país dedicar um quarto do seu território agrícola, das suas terras agrícolas, à agricultura biológica, se não tiver consumidores para isso, é um desastre. É um desastre nacional. Ok, professor.
Gostava de ouvir agora a opinião do José Palha, como agricultor. Obviamente é uma meta a nível europeu, e, portanto, mas como é que vê esta questão de, enfim, ter uma ambição de 25% do território biológico no horizonte de 2030? Eu acho que esta ambição dos 25% é uma coisa um bocadinho utópica, mas só andando um bocadinho atrás, o Jaime introduziu esta questão a dizer que não está legislado e que duvida que venha a estar. Eu tenho a certeza absoluta que isto não vai estar, até porque é impossível de cumprir, porque temos, por exemplo, casos como a vinha, em que não é tão difícil conduzir uma vinha em agricultura biológica, e temos disso em Portugal vários exemplos de empresas que produzem para o mercado e produzem para ganhar dinheiro em agricultura biológica, e no caso da vinha conseguem fazê-lo, mas depois há muitas outras culturas onde é absolutamente impensável produzir sem fitofármacos, sob pena de perder grande parte da produção. E depois eu também acho que a sociedade, apesar de haver imensos estudos a dizer que os consumidores preferem a agricultura biológica, mas eu não estou a ver a esmagadora maioria dos consumidores a ter capacidade financeira, ou neste caso 25% dos consumidores a ter capacidade financeira para pagar o diferencial do custo, porque se uma seara de milho, por exemplo, que produz 16 toneladas em agricultura convencional, se em agricultura biológica produzir 4, que é normalmente o que acontece, 4 ou 5, o preço tem que ser o triplo, e a maior parte dos consumidores não tem capacidade para pagar esse triplo. Apesar de o dizerem, e eu posso dar aqui um exemplo muito concreto, que é o caso do pão. Houve uma grande superfície em Portugal que fez um inquérito à entrada das lojas a perguntar se o consumidor, tendo a opção, se compraria produtos portugueses. Não era pelo pão, era até pelas frutas. Só optaria pelos produtos portugueses. E 90% dos inquiridos disseram que sim, senhor. Quando iam ao supermercado, optavam pelos produtos portugueses. E quando saíram, disseram que optaram pelo preço. Nem que seja uma quantidade ínfima de diferencial, de 2 ou 3 cêntimos por quilo, mas o consumidor opta pelo preço. Por isso. Mas quando são inquiridos, dizem que optam pela agricultura biológica, pelo produto sustentável, por isso tudo. Por isso eu acho que este tipo de metas tão ambiciosas, que muito provavelmente não irão ser atingidas, estão a levar em conta dados que não são reais, porque as pessoas de facto não vão comprar, não vai haver mercado para 25% da alimentação ser da agricultura biológica. Por isso eu acho que, enfim, acho que pode ser uma meta ambiciosa, e que acho que a sustentabilidade é muito importante, e que tudo isso, e que devemos reduzir e ser mais eficientes na aplicação dos inputs para produzirmos as nossas culturas, mas muito honestamente acho que não será possível ter 25% da superfície agrícola em agricultura biológica. Okay. Muito obrigado, José Palha. Vamos esperar pelo Impact Assessment que a Comissão irá fazer sobre o Farm to Fork, para ver se chegamos à terra todos e se, como o António diz, se temos calma. E podemos ser também o nosso lobby, não é? Também estamos aqui para isso. António, como é que vê esta questão dos 25% da agricultura biológica? Vamos lá ver. Isto, como disse o Zé Palha, bem, isto é tudo uma utopia, não é? Só que nós estamos como representantes de agricultores e defendemos os agricultores, não é? É essa a nossa função se estamos num movimento associativo. A gente tem de perceber que há realmente agricultores na Europa que têm feito bastante dinheiro com a agricultura biológica. Portanto, a gente não se pode opor à agricultura biológica, porque há realmente agricultores que fizeram dinheiro. Agora, o Zé Palha disse, é completamente certo. É tudo muito bonito, o inquérito é de uma maneira, quando chega a comprar, é o preço que manda. E depois, quando começa o preço, começa a questão. Temos que agricultura biológica, que é agricultura biológica. Eu não acredito nisso. Eu, como disse, tenho 65 anos e nasci numa propriedade agrícola, não é? E acho que sei um bocadinho de agricultura, do que é fazer agricultura. Eu posso dizer, na minha casa é expressamente proibido entrar um produto biológico, e os meus netos também estão expressamente proibidos de comer um produto biológico. Expressamente proibidos, porque é muito menos seguro para a saúde do que um produto convencional. Pronto, tenho dito. Agora, Paula, o que é que achas, enfim, achas que é possível responder? Estamos a responder a uma pergunta, de facto, objetiva de alguém que a colocou. Achas que vai ser possível atingir essa meta no horizonte de 2030?
Jaime, como sabes, a DGAV não tem a tutela sobre a agricultura biológica, mas eu também nasci no meio rural e também acredito que é um bocadinho utópico. Num país como Portugal, e concordo com o Zé Palha, num país como Portugal, nós alocarmos uma grande quantidade de terra útil para a agricultura biológica. É claro que a agricultura biológica vai naturalmente crescer, mas para já nós vamos ter aqui pelo menos 2 anos para a reconversão. E depois vamos ver o que é que vai dar. E depois temos que ter consumidores aptos a pagar. E, de preferência, consumidores em Portugal, que é o que queremos também. Mas vamos ter a balança comercial distorcida, claramente. Portanto, eu não queria dizer que é uma utopia, porque é politicamente incorreto eu dizer isto, mas para mim é uma utopia. Eu nasci no meio agrícola e acho que é uma utopia. Estou a ver ali o professor Chaveiro queria dizer qualquer coisa a mais. É que li ontem que com a pandemia há mais 150 milhões de pessoas subnutridas, em consequência da pandemia. Já a FAO anuncia que há à volta de 861 milhões de pessoas subnutridas no mundo. Não seria mais generoso da parte da Europa doar alimentos a essa gente, esses 600 e tal milhões de pessoas, e agora mais 150 milhões de pessoas, que vão para a cama cheios de fome, em vez de fazer e criar esta agricultura biológica de baixa produtividade? Vai-me dizer que era melhor ensinar-nos a produzir. Isso era o ideal. Mas já que, enquanto isso não acontece, eu preferia produzir mais na Europa e doar essas, são milhões e milhões, é quase 10% da população mundial, não é? Permite só um comentário muito rápido, porque, Sr. Professor, eu vou contar só uma história que aconteceu comigo. Em 1986 eu fui pela primeira vez a uma reunião a Bruxelas. E então, na reunião com a Comissão, na altura eram os Conselhos Consultivos, agora o Grupo de Diálogo Civil, no Conselho Consultivo discutia-se que destino dar aos estoques de carne de porco de belga. Porquê? Porque tinha havido um pequeno foco de peste suína africana na Bélgica, em 1985, e eles tinham feito um isolamento e tinham feito um stamping out. E, portanto, houve ali uma zona que eles abateram os porcos todos, analisaram os porcos estavam todos bons, não é? Todos bem, e congelaram a carne. E estávamos a falar de 160 mil toneladas de carne, não era brincadeira. E então começou a discussão, eu vinha ali, a ouvir o que é que se passava ali, eu estava ali a nadar. E quando começo a ouvir, eu dizer, não, o melhor é queimar, o melhor é destruir, o melhor é fazer isto, o melhor é... E eu disse assim, será que eu estou a ouvir bem o que estou a ouvir? E eu levantei-me, levantei a mão e disse assim, muito tenuamente e a medo, porque estava lá ao princípio e ensinaram-me quando a gente vai pela primeira vez para umas reuniões, é melhor a gente ouvir primeiro nas primeiras reuniões para depois começar a falar, e portanto, como me ensinaram isso, eu estava caladinho, mas eu não pude ficar calado. Eu disse assim, ouçam lá, então, mas há tanta fome no mundo, por que não mandar para países da África Central, por exemplo, que não são muçulmanos e que têm tanta fome, e mandar essa carne para lá como ajuda alimentar? E vamos queimar essa carne, que está boa, está tudo bem, não tem problema nenhum. E explicaram-me, não, você é novo aqui, você está aqui pela primeira vez. Não. A gente não pode fazer isso. Porque se a gente for fazer isso, eles habituam-se a isso e depois nunca mais nos compram nada. Pode ser. Isso foi a resposta que eu tive. Nunca mais me esqueci. Olha, mas pelo menos em Cabo Verde, estive lá determinada altura para fazer um negócio e apercebi-me que recebia um milho gratuito dos Estados Unidos, em Cabo Verde. E depois o governo é que vendia aos empresários, mas era gratuito para o país. Fiquei até admirado, não conhecia essa situação.
Entretanto, ainda temos algum tempo. Eu vou só colocar uma questão, a última questão, que tem a ver com o solo. Portanto, no fundo, para produzir grande dimensão de produtos biológicos e não aplicando os herbicidas ou controlar os infestantes, implica muita mobilização do solo. A questão é, para produzir maior quantidade precisará de mais área. Como é que vai ser possível a proteção do solo e, de facto, de onde é que vem essa área, não é? Para atingir os tais 25%? Será de uma desflorestação, eventualmente? Portanto, isto é, no fundo, estamos aqui a falar das contradições políticas, não é? Querem fazer algum comentário especial em relação a isto ou o Zé Palha? Já, eu acho que isso é uma contradição, é tão óbvia como um incentivo às práticas de sementeira direta e da mobilização mínima numa lógica de preservação do solo e aumento dos teores de matéria orgânica e todas as vantagens que isso tem até para atingir a neutralidade carbónica, e depois querem acabar com o glifosato, que sem glifosato é praticamente impossível fazer esse tipo de agricultura. Por isso, contradições é o que não falta aqui no nosso negócio, são contradições seguidas umas nas outras, e o problema é exatamente esse. Então, pronto, então agora para acabar mesmo... Pela EFSA e pela FDA. O glifosato que está apoiado pela nossa EFSA e pela FDA americana, é curioso. Sim, claro, e não há alternativas neste momento, como a gente sabe. Agora, para acabar mesmo, Portugal vai ter a presidência, enfim, agora dentro em breve. Que expectativas é que vocês têm relativamente ao próximo semestre? Zé Palha. Bom, expectativas. As expectativas é que, enfim, isto é uma altura importante, estamos neste processo de reforma em que os países vão entregar os planos estratégicos e, pelo menos aqui em Portugal, neste governo, eu sinto que há uma forte pressão da parte do Ministro do Ambiente e não sei de que forma é que a nossa Ministra da Agricultura terá a capacidade e o peso político para ultrapassar essa situação. Acho que também esta questão da pandemia pode afetar mais ou menos aqui a nossa envolvência nestas coisas, porque sendo tudo online acho que perde um bocadinho por isso, mas enfim, é o que acontece. Vejo com alguma expectativa o que é que vai acontecer. Ok, muito obrigado. António, alguma expectativa especial, uma vez que o bem-estar animal transita eventualmente da Alemanha para nós? Provavelmente. Zé, o que disse o Zé Palha tem toda a razão. Quem manda no Ministério da Agricultura é o Ministro do Ambiente, não é? Portanto, esta é que é a verdade, não é? Portanto, já roubou as florestas e agora não roubou a Direção-Geral Veterinária, porque efetivamente a CAP tomou uma posição forte e todo o setor pecuário estava para se mobilizar para atacar, porque senão tinha ido, por causa do cãozinho, dos cãezinhos lá de cima de não sei de onde. Santo Tirso. Os cãezinhos de Santo Tirso, não é? Quer dizer, se não tinha ido também, já para o ambiente, não é? Já tinha ido para o ambiente, quer dizer. E, portanto, expectativas, vejo sem esperanças praticamente nenhuma, porque vamos lá ver, em Bruxelas, todas lá há muitos anos também. É preciso ter peso político naquelas coisas, conhecer as pessoas, falar com as pessoas, nos corredores. A nossa ministra pode ser uma pessoa fantástica e espetacular, mas não tem peso político nenhum em Bruxelas. Ninguém sabe a nossa ministra. Nós, quando tivemos a outra presidência, tínhamos o Arlindo Cunha, mas não podemos esquecer que o Arlindo Cunha foi um sucessor de um grande ministro e com projeção a nível internacional muito grande, o Álvaro Barreto. Atenção, 10 do tempo do Álvaro Barreto. Tinha uma grande projeção internacional. Lá fora, pois está claro, por causa daquela história lá do caroço, o Cavaco pulou a andar por causa do caroço, não foi que ele não tinha caroço suficiente, não ganhava suficiente, mas foi o Arlindo, que também é uma pessoa extremamente capaz, não é?
E muito conhecedor também de Bruxelas, que acompanhava que aquilo tudo era um tipo conceituado em Bruxelas. Agora, a nossa ministra, o que é que a nossa ministra, quem é que conhece a nossa ministra? Quem é que conhece a nossa ministra naqueles meios da comissão? Epá, eu vejo realmente com grande pessimismo e muito pouca expectativa a nossa presidência. E mais, ainda temos o nosso Ministro do Ambiente a querer fazer furiados e superfloriados, não? A Paula, provavelmente vamos dispensar a Paula, não sei que expectativas tem, mas obviamente que vai estar empenhada, como toda a prestação pública. O GPP também está de facto em linha. Expectativa de muito trabalho. Exatamente. Temos fazer o nosso melhor, seguramente, dentro das linhas que nos forem traçadas pelo Ministério, como é evidente. Exatamente, seguramente. Mas vamos terminar, provavelmente, com o professor Xavier Soares, que sobre as expectativas da presidência portuguesa no próximo semestre. Acho que o Ministro do Ambiente está na balha, é realmente uma recente decisão que é a Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais. Ainda não sei bem em concreto como é que isso se vai desenrolar, mas receio muito que vá dificultar muito a vida às explorações pecuárias. Aliás, mal na véspera disto sair, já andava pela primeira vez os inspectores do Ministério do Ambiente a pedir cadernos de campo. E o caderno de campo, segundo, de acordo com a Portaria 631 de 2009, é algo complexo. Porque antes de chegar lá ao estrumo como exploração, já teve de ter sido feita a análise da terra, definidas as características da cultura. Pronto, é toda uma embrulhada burocrática que não vejo como é que aquilo se vai cumprir com rigor. E, subtilmente, há ali uma coisa até que me queria, que já numa reunião que houve no Ministério me deixou algumas suspeitas, que é a intervenção pública no tratamento de efluentes. Não sei o que é que isto quer conduzir. Querem criar grandes unidades de compostagem? O Estado, gestor de estrumes e churumes? Não sei o que é esta intervenção pública. Não está explicitada. Mas como não vi o Estado, não conheço nenhuma empresa gerida por Estado no setor concorrencial, que dê lucro, recebe muito o que é que lhe venha, não sei com taxas e taxinhas. Já agora que o professor levantou isto, só para terminar, lá ver, a apresentação do NAPA, isto não foi nada. Foi outro balão de ar, que é para fazer show-off. Eu posso lhe dizer que na véspera as Águas de Portugal têm um papel fundamental aqui, porque eu dizia que querem fazer estações de tratamento. As Águas de Portugal nem sabiam da apresentação do NAPA, não é? Na véspera. Quer dizer, isto foi só para fazer um show-off que iam fazer coisas. Não é? Pronto, mais nada. De modo que não está nada definido, eles não sabem o que é que vão fazer, se vão fazer estações de tratamento dirigidas para as Águas de Portugal, se não vão. O problema que está aqui é o seguinte: neste momento, a partir de 1 de janeiro, a bovinicultura e a suinicultura, tudo o que seja efluentes aplicados em terrenos de terceiros, têm de ser carregados na plataforma da APA. Aí é que está. Claro que o caderno de campo é complicado, professor, é verdade. Mas o caderno de campo eu consigo preenchê-lo, sei que ele vem fazer uma inspeção amanhã ou depois, até conheço já o inspetor, e eu faço um caderno de campo, pronto. Sou capaz de o fazer se eu tiver terrenos meus, para espalhar, porque aí eu não preciso de guias de transporte. Agora, se eu, por exemplo, for levar churume, por exemplo, para um terreno do Zé Palha, ou milho para um terreno do Zé Palha, não sei se ele usa, se não, eu acho que é uma coisa fantástica, mas ainda é pouco utilizado, mas é uma coisa fantástica. Se eu for levar para lá, para o terreno dele, eu tenho que ter a guia do transporte desse efluente. E essa guia é que eu não posso depois inventar não sei quantas guias, até porque tenho de escrever na plataforma da APA a partir de 1 de janeiro. E a avicultura ficou de fora. Neste momento ficou de fora. Ficou a vinicultura e a suinicultura.
e como deve calcular, país, sei lá, haverá 10% das explorações pecuárias na suinicultura que tenham terreno suficiente para fazer o seu espalhamento no país. Eu não acredito que hajam 10%. Há menos, seguramente. 10%. Portanto, eu tenho de fazer as declarações na APA, eu tenho um plano de gestão de efluentes que tem uma produção prevista por ano, que agora, pronto, a partir daqui está a ver o que é que isto vai dar, não é, professor? Devo-lhe confessar que recentemente demorou 5 anos a dar um projeto que resultou de uma ampliação física em 10% de umas instalações, foram retificadas as dimensões, e isso implicou cerca de aumento de 10% de linhas reprodutoras ali em tomate, e demorou 5 anos. E o assunto, como por vezes tenho umas reuniões com o Sr. Presidente da APA, cheguei-lhe a levar, ao fim de 4 anos, ele disse: pá, isso é impossível, vem cá isto vai já andar mais um ano. 5 anos para uma licença do projeto. Bom, caro professor, é verdade. Esperamos que os próximos quadro comunitário, enfim, traga menos burocracia, maior agilidade, mais simples, mas, enfim, vamos dar o benefício da dúvida. Muito obrigado a todos, ao Sr. Professor Xavier Soares pelos comentários, ao engenheiro António Tavares pelas intervenções sempre acaloradas e sem papas na língua, de facto. O Zé Palha, muito obrigado ao Zé Palha, mais contido, mas não menos assertivo, e à Paula, a engenheira Paula Bico, pelas observações, pelos comentários e pela disponibilidade. Sabemos que contamos sempre com o ODGAV, mas também com o GPP e com toda a administração pública, e cá estamos para fazer lobby e para em Bruxelas fazermos valer, de facto, os nossos interesses, que são legítimos, para continuar vivos e competitivos e sustentáveis em Portugal. Muito obrigado aos participantes, em nome do CIB, em nome da IAC, agradeço também o convite que o CIB me fez. Penso que foi 1h30 de grande valor, grande mais-valia, aprendemos sempre uns com os outros, não esgotamos aqui o debate, longe disso, e até breve, até sempre. Boa tarde a todos, muito obrigado, bem-aja. Muito obrigado. Obrigado pela atenção.